Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estava com saudade de todos vocês. Semana passada nós não tivemos a nossa live porque eu estava em Salvador. Nós estávamos lá ministrando no treinamento profético lá da Igreja Verbo da Vida. Foi uma grande bênção. Deus ele fez muita coisa naquele tempo lá. E eu quero mandar um abraço para todo mundo aí de Salvador que está nos acompanhando. E hoje nós vamos ter, na nossa live, o impacto da palavra nas emoções humanas. Esse projeto começou justamente por quê? Porque as pessoas elas têm uma dificuldade de entender que o melhor alimento, ferramenta, o início de todas as coisas para tratar o homem é a palavra, certo? A palavra ela é dotada, carregada de sabedoria, de força, de energia, de práticas, de excelência, de vivências, de ferramentas, de dinâmicas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Na verdade, o que a gente vê muito por aí são adaptações daquilo que Deus fez durante toda a palavra de Deus, a Bíblia. E a gente consegue encontrar claramente na palavra de Deus aquilo que tem dado certo por aí. E, por que não dizer, muitas pessoas também entendem que a palavra não tem muita serventia para o campo das emoções humanas. Mas o campo das emoções humanas é algo que Deus ele trata desde o início, da humanidade, porque o homem foi colocado sim nele as emoções para poder animar ele. Então as emoções é algo para trazer ânimo. Então, amados, a palavra de Deus é a melhor ferramenta para tratar o ser humano. E sendo assim, durante a pandemia nós tivemos e acompanhamos vários casos de problemas emocionais que foram explodiram, aconteceram. E como a gente se viu numa situação de não conseguir alcançar todas as pessoas que estavam precisando de ajuda, nós decidimos fazer essa live. E a tendência é a gente ficar por um bom tempo com essa live todas as terças-feiras. Na terceira semana de fevereiro nós vamos ganhar um cenário novo. Na terceira semana de fevereiro nós também estaremos adquirindo novas tecnologias. Então nós estaremos ampliando esse programa aqui, essa live, que ela além de ser a partir da terceira semana de fevereiro pelo Instagram, vai ser também pelo Facebook e pelo YouTube. E vai ser a partir das 10 horas da manhã, isso só a partir da terceira semana de fevereiro. E nas quintas-feiras nós estaremos ampliando a nossa presença no Instagram com uma outra live, mas também com uma outra direção, que vai ser o Evangelho claro e profundo para um tempo como este. Esse já vai ser algo para podermos trazer à tona o cristianismo, princípios cristãos que estão sendo diluídos, perdidos ao longo desses últimos anos, desses últimos tempos. E o que eu tenho visto por aí é tudo menos cristianismo. Homens de Deus, igrejas que têm esquecido de pregar o cristianismo e o povo tem ficado fraco. Então nós temos esse compromisso com o Senhor de pregar o Evangelho de forma clara e profunda, e vai ser algo também poderoso nesse sentido. Para você que gosta de estudar a palavra, para você que gosta de aprender a palavra, vai ser uma ótima pedida. Eu também quero começar esse programa de hoje agradecendo, querido, toda a participação no Mergulhando em Deus. Então estou aqui com a camisa, Mergulhando em Deus. Você que gostaria de adquirir essa camisa, nós estaremos vendendo agora sexta, sábado, domingo. E graças a Deus, todos os ingressos, todos os vouchers, todos os passaportes para o curso foram vendidos. 200 vagas completas. Infelizmente, você que não pôde fazer, fica para a próxima vez. Nós estaremos avisando quando é que vai ter. Eu não sei se esse ano nós vamos conseguir fazer de novo, porque nós temos mais 7 cursos pela frente. Entretanto, próximo ano sim, de certeza vai ter. Mas eu quero agradecer a todas as 200 pessoas e até você também que está nos procurando, perguntando se tem vagas, se tem como colocar. Infelizmente nós não temos como colocar mais, porque dentro desse cenário nós temos dinâmicas, nós temos vivências, nós temos práticas, nós temos ferramentas, e o espaço da gente aqui ainda é um espaço muito pequeno. Nós estaremos indo no segundo semestre para a nossa nova casa, que será um tamanho muito grande, graças a Deus, e aí sim nós poderemos trabalhar com mais vagas de uma próxima vez.
mas eu quero agradecer ao nosso bom Deus, ao nosso Pai, por esse sucesso, que já foi esse primeiro curso, um filho que está nascendo. Então, Deus abençoe você, em nome de Jesus, que fez a inscrição, ou que ficou com expectativa para fazer, mas eu creio que nós estaremos juntos, tá certo? E você que fez, crie expectativa, porque essa sexta-feira agora começa, e eu sei que você nunca mais será o mesmo. Então, eu quero hoje ministrar algo poderoso, algo maravilhoso, algo tremendo, sobre a palavra de Deus nas emoções humanas. Antes eu queria, Igor me ajudasse aqui, eu queria mostrar para vocês algo que eu fiz ao longo dos anos, né? Algo que foi maravilhoso, que Deus ele me ajudou por demais. E pode parecer um desenho bem simples, mas eu guardei, ó. Não sei se dá para ver, Igor. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Tá dando para ver certinho? Ok. Então, se você olhar aqui para o meu lado aqui, para esse lado de cá, você vai ver uma casa, né? Com Sofia. E lá isso tem 3 anos. E eu já colocava o segundo bebê, que é a Ana Rosa aqui, né? Bem interessante. Aqui embaixo está a ação social, que na época eu dava o nome de Dazeme. Aqui seria a questão tanto do departamento que trabalha com os empresários, como também eu aqui, ó, 3 anos atrás, eu já me venho com a câmera e ministrando para as pessoas, 3 anos atrás, e fazendo inteligência espiritual academia, que hoje nós colocamos um outro nome. E aqui tem os cultos em células. Isso seria o que eu estaria focado nos próximos anos, né? Então, durante 3 anos, isso evoluiu. 2 anos atrás, Deus já estava mostrando para mim uma visão, há 2 anos atrás, mais clara, né? Já a quantidade de pessoas da nossa igreja, como é que a nossa igreja seria fundada, ou seja, no amor de uma família, porque a igreja, antes de tudo, é família, ó, para isso, e que estaria tendo uma influência, né? Aqui continua a questão da ação social, aqui continua a questão dessa parte de desenvolvimento, e aqui eu já colocava, né, o marketing digital, mas também eu já colocava aqui um departamento de cursos e aprimoramento de pessoas. E Deus ele foi mostrando, e agora, em uma visão mais ampla, tudo integrado, é coisa linda, tudo integrado, né? Tudo integrado, tudo de forma, vamos botar assim, cosmológica, né? Tudo de forma holística, né? Tudo se comunicando, ecologicamente estando ligado. E aqui que engraçado, com Ana Rosa no braço, né? Isso já tem 1 ano e meio, né? E aqui seriam as células, a igreja, né? Aqui seria a ação social, esses pães aqui. A gente está alcançando o mundo com o canal, os canais da gente. Aqui seria a nossa associação, e aqui a escola, que próximo ano nós já começaremos com a nossa escola. Então está aí mais uma notícia para você. Então, amados, deixa eu falar algo para você. Por que eu mostrei isso antes de ler lá o Salmo 51? Por quê? Porque Deus ele tem propósitos para a nossa vida. Deus ele tem sonhos para a nossa vida. Deus ele tem propostas para as nossas vidas. E o que é que acontece? Muitas vezes nós somos tentados a desviar aqui ou ali desses propósitos. Deus ele nos coloca coisas claras para que a gente possa viver. Bem assim foi com Davi. Davi ele foi comissionado, foi revelado para ele um chamado quando ele tinha 15 anos de idade. Samuel foi lá, profetizou na vida dele, disse o chamado dele. Ele ia ser o cara que ia libertar Israel, ele ia ser o cara que ia levantar o templo de Deus, né? O templo sagrado mesmo, que iria se colocar a Arca da Aliança. Ele iria restaurar a Arca da Aliança, ia pegar de volta a Arca da Aliança, né? Ele iria trazer um ministério profético, sacerdotal, de volta para Israel. Ele iria unificar o reino do norte e o reino do sul. Meu Deus, o rei mais importante de todo Israel seria aquele menino de 15 anos de idade. Imagine que ele estava ali tendo um propósito revelado de forma extraordinária pelo maior profeta que estava naquele tempo, e um dos maiores que já pisou na face da terra, o profeta e sacerdote Samuel. Sabe, amado, deixa eu dizer para você algo. Você imagina aquela revelação chegando para aquele garoto de 15 anos de idade, mas você também imagina que o diabo não fez
para que aquilo dali não acontecesse. Quando o propósito é revelado para nós, quando o propósito é revelado para cada um da gente, existe um inimigo que vai fazer de tudo para que não aconteça, que é Satanás. E bem assim aconteceu com Davi. Davi ele foi buscado, né, para que ele não pudesse, foi caçado mesmo, eu poderia dizer dessa forma. O diabo usou Saul, o diabo usou inimigos, e Davi acabou caindo. Davi ele caiu com Batseba. Davi ele acabou vendo uma mulher. Isso, Davi ele estava de férias, né? Decidiu tirar um tempo de descanso para descansar ali da guerra. Ele saiu da frente da batalha e ele foi para a sua sacada. Quando ele chega na sua sacada, ele vê uma mulher tomando banho e ele manda chamar aquela mulher. Nós sabemos que aquela mulher, de um certo modo, acabou concordando para ir, né? Acabou concordando para ir lá à presença do rei. E ali acabou um processo de sedução. O processo de sedução acabou ele tendo relação sexual com aquela mulher engravidou. E aquela mulher era esposa de um dos seus principais homens de batalha, dos homens mais fiéis a Davi. E Davi acaba ficando sabendo que aquela mulher está grávida, e quando a mulher ela adquire aquela criança, Davi diz, bom, ele tem muito tempo que não vem em casa, então vai dar na cara que ela traiu ele, e vai acabar sabendo que fui eu que traí ele. Isso não vai pegar bem para mim. Então, o que acontece? Davi manda fazer um banquete para ele, né? E dizer, olha, agora dorme com a sua esposa. Ele não foi dormir com a esposa. Davi ele tenta aproximar Urias com a sua esposa, não consegue. E depois ele, numa tentativa desesperada, coloca Urias para morrer. E aí o que é que acontece, querido? Davi acaba se tornando também um assassino, porque ele programou a morte de um homem, e um homem fiel, um homem que dizia que não ia voltar para casa por causa da lealdade que ele tinha diante do rei, e só iria voltar quando vencesse aquela batalha para o rei. Tu imagina, né, a consciência, o pecado, a culpa diante de uma pessoa como essa, que Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ouvia Deus, naquele momento, por um homem de cegueira, acabou entrando num abismo, um abismo chamou outro abismo e acabou se embolando, né, e piorando cada vez mais. E ia continuar piorando até que algo acontecesse. Então, por que eu comecei mostrando esses papéis aqui? Porque do mesmo jeito, Deus ele tem me dado projetos e sonhos. Então o diabo vai estar dizendo, bom, eu vou armar, vou fazer de tudo para derrubar o pastor José Leite. Vem assim com você também. Existe algo, querido, que acontece que nós precisamos estar muito ligados, que é quando nós não atendemos a Deus para cumprir esse chamado, esse propósito. E isso diariamente nós temos passos para serem tomados. E na melhor explicação possível sobre chamado é voltar para aonde você tem que estar. É como se você estivesse distante e Deus está lhe chamando. Então, ouvir o seu chamado é quando Deus está gritando, através de diversas formas que Deus fala, para que você volte para o centro daquilo que Deus quer para você. O que é que acontece? Acontece que no Salmo 51 mostra o momento do arrependimento. Como Davi se procedeu para o arrependimento. Então, essa live de hoje eu quero falar sobre pessoas que estão debaixo de culpa, estão debaixo de muitas também justificativas, porque a vida não está dando certo. Pessoas que estão atribuindo culpa a outras pessoas, porque acabou errando, mas quer botar culpa em outras pessoas, estão dando desculpinhas. Mas a única forma de Deus vir sarar a nossa terra, a gente voltar para o centro, a gente restaurar aquilo que Deus quer para a gente, se chama arrependimento. Domingo agora eu estive ministrando, uma ministração assim que eu amei, né? Deus primeiro me corrigiu, tratou comigo, depois ele tratou a igreja, mas como ficou muitas coisas que eu gostaria de ter falado lá e não deu tempo, eu decidi trazer o Salmo 51, porque uma das vontades que eu tinha era de destrinchar o Salmo 51. Então você que ama estudar a palavra, versículo por versículo, nós vamos fazer isso, né? Talvez uma das poucas vezes que eu já fiz isso numa live, nós vamos fazer isso hoje, versículo por versículo. Não são tantos versículos, são 19 versículos, então abra aí o Salmo 51
e vamos ver o quanto isso toca na nossa alma, o quanto isso vai fazer a gente crescer. Então vem conosco. Salmo 51 está escrito assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A primeira coisa que você para ver aqui é que Deus é um lugar de segurança. Deus é seguro, né? Deus é uma pessoa, Deus é um ambiente também, né? Porque nós estamos nele, então quer dizer que é uma questão geográfica também. Deus, ele é uma pessoa segura para podermos abrir o nosso coração, estarmos nus, com a alma aberta, escancarada diante dele. E Davi tinha uma confiança no caráter de Deus. Ele sabia que Deus era bom, que Deus ele era misericordioso. Então, querido, nós não temos que perder mais tempo. Nós sabemos o Pai bom que nós temos. Então, nós temos que correr para Ele e pedir perdão, se arrepender. Arrependimento, ele não é uma decisão emocional. Arrependimento vem da palavra metanoia, que é uma mudança de mente. Então, arrependimento tem muito mais a ver com a razão do que com a emoção. Arrependimento é uma decisão consciente depois de uma análise de vida de que aquele comportamento não vai levar a um fim proveitoso, que está distanciando de Deus, da vida, da alegria, da essência, dos seus valores. Então, arrependimento é uma meia volta, é quando você decide mudar de curso. Então, isso depois de uma revisão de vida, junto com o Espírito Santo, você começa a ter uma inclinação para que você possa mudar. Porém, como você jamais conseguiria fazer isso só, como jamais você conseguiria fazer isso sem a força do Espírito Santo, você precisa de uma aliança com Deus. E o nome desse ambiente se chama arrependimento. Quando você se arrepende diante de Deus, Ele envia o poder dele para lhe ajudar a você se fortalecer naquela área e não cair mais. Então, Davi tem essa consciência, e ele diz no versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pecado sempre tem a ver com culpa. A culpa não resolve nada. Eu me sinto culpado pelo que eu fiz. Culpa é apenas uma prisão emocional. Isso não vai trazer para você novos resultados. A Bíblia diz que em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Então Cristo não trabalha com condenação. Quem trabalha com condenação é o diabo. Cristo trabalha com arrependimento. Então trabalha com consciência. Eu preciso mudar, eu não tenho força, preciso de ajuda, e eu preciso crescer, preciso me alimentar, e eu preciso avançar. E ele usa outra expressão aqui que eu acho linda, é lava-me. Lava-me quer dizer que está sujo. Quando nós estamos nos afastando de Deus, do seu propósito, nós não estamos bem não, querido. A gente pode até querer botar uma máscara que está tudo bem, mas não está não, está tudo ruim. Tem pessoas que estão com uma aparência piedosa, mas por dentro está cheio de lepras. Então nós precisamos entender que nós sim temos que ter um entendimento que nós precisamos ser lavados por essa presença perdoadora de Deus. Pois eu mesmo, versículo 3, reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Querido, reconhecer algo poderoso. Talvez você esteja dizendo assim, eu errei, mas eu errei porque eu nasci com uma família e essa família lá, minha mãe é assim, meu pai é assado. E aí você quer botar até uma questão genética. Não, é porque na minha família todo mundo é assim. Deixa eu dizer para você, que é provado pela genética, que nós temos sim cargas genéticas que sim se corroboram com as questões sim de interação pessoal, ou seja, comportamental. Existem estudos sobre isso, mas todos eles dizem uma coisa, é apenas uma disposição. Mesmo assim, precisaria de um gatilho, de uma decisão. Então não é condicionante. Muito pelo contrário, você pode sim trazer o fruto do Espírito, que é longanimidade, mansidão e domínio próprio, para que você reverta essa situação e possa se transformar assim em outra pessoa. E essa influência genética não ter lugar nenhum dentro de você. Então você não pode colocar culpa em ninguém pelos seus erros. Porque se você ficar colocando culpa, meias histórias,
você simplesmente nunca vai crescer na sua vida espiritualmente e você não estará pronto para o que Deus quer para você. Então ele diz, olha, quem errou fui eu mesmo, e por causa disso eu estou dizendo, eu estou mal, eu preciso de ajuda porque eu não estou bem, eu estou triste. E a Bíblia diz em Corinto, que Paulo falando, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, o seguinte, 1 Coríntios ele vem corrigindo a igreja de Coríntios, e 2 Coríntios ele vem dizendo o seguinte, olha, eu, no primeiro momento, quando eu corrigi vocês com a primeira carta, eu, sinceramente falando, eu fiquei até constrangido da forma que eu fui com vocês. Mas depois eu percebi que foi o Espírito, porque ele trouxe uma tristeza que produz vida. Então aí eu me alegrei, porque essa tristeza que veio para vocês, foi uma tristeza que trouxe vida. Não uma tristeza do mundo. Porque, querido, a tristeza do mundo é aquela tristeza que você não pensa no próximo, aquela tristeza que você não vê o que você fez para outra pessoa, o que você fez contra Deus. É uma tristeza porque você perdeu algo. Simplesmente, se você não tivesse perdido, não teria observado o que fez. A tristeza é algo que você precisa compreender, que essa tristeza que vem de Deus, ela produz vida, porque ela vai trazer libertação. Eu me lembro muito bem que eu estava no meio de uma festa, em 2001, e eu estava bebendo muito lá nessa festa, eu não era convertido, mas eu tinha princípios dentro de mim, e Dani estava orando por mim. Eu estava lá no meio daquela festa, sozinho na praia, com pessoas, com amigos, e ali naquele momento eu senti uma presença, como se uma tristeza apertando, uma dor lacinando dentro do meu peito, e uma voz dizendo, o que você está fazendo aqui? A minha vontade só foi correr daquele lugar, me esconder e tentar tratar aquilo dentro de mim. Querido, deixa eu dizer para você algo, se você está sentindo isso dentro de você, é o caminho para o arrependimento e a verdadeira mudança. Não é uma melancolia, não é uma depressão, mas é a tristeza que produz a vida, segundo a palavra de Deus. Então, no versículo 5 diz, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde me concebeu minha mãe. Então aqui nesse momento Davi está reconhecendo que durante toda a sua vida ele tinha um erro, e que isso era muito forte dentro dele, e que ele em alguns momentos até estava segurando isso dentro dele, mas ele diz, agora eu não vou mais segurar não, eu quero tratar, eu quero expor isso aqui, eu não vou ficar mais refém disso aqui não. E a igreja, ela deveria ser o lugar mais seguro para alguém confessar os seus pecados. A igreja deveria ser o lugar mais seguro para que você pudesse abrir o seu coração para pessoas até mais maduras que conheçam e tenham intimidade com Deus. E se você acha que é necessário fazer isso, sabe, querido, procure alguém com maturidade espiritual, para que não venha condenar você, mas que venha amar você, com esse amor aqui, e possa transmitir para você aquilo que Deus quer para o seu coração. Então, no versículo 7, diz o seguinte, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. No versículo 8, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Então a Bíblia está dizendo, querido, que quando nós nos arrependemos, a gente vai terminar em festa. O arrependimento depois vai trazer júbilo. O arrependimento ele vai trazer comunhão com Deus. O arrependimento vai trazer uma congruência, um alinhamento, uma consciência mais livre. Nós estaremos mais prontos para desfrutar da vida. Ele está dizendo, olha, eu sei que quando eu conseguir me arrepender de verdade, ter uma mudança na minha vida completa, eu livre disso daqui, meu Deus, eu vou estar jubilando, meus lábios vão estar cheios de alegria. Então talvez muitas pessoas estão buscando subterfúgios para tratar uma tristeza, para tratar um vazio, para tratar decepções no lugar errado, e não está conseguindo ser eficiente. Então existe algo, uma ferramenta espiritual dada por Deus, que só essa ferramenta tem capacidade de trazer júbilo, que é o arrependimento. Então no versículo 9 diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Uau!
quer dizer, querido, que o coração de Davi não estava mais puro. E a Bíblia diz que nós não devemos turbar o nosso coração, porque é ali que procedem as fontes da vida. Olha que coisa poderosa. A Bíblia diz que é no coração, né, que a fé se manifesta. A Bíblia diz: crê com o coração e confessa com sua boca. Então, o que é que eu posso tirar disso? Que o arrependimento é o faxineiro do coração. Porque se o coração, onde tudo acontece, é como se o coração fosse uma indústria da fé e uma indústria do amor. E suas instalações estavam sujas, turbadas, então não estava conseguindo produzir o efeito. Então é por isso que muitas vezes você está orando e não resolve nada, você está confessando a palavra e não acontece nada. É por isso que você só está vivendo uma vida triste, porque o amor é alegria. Você não está conseguindo ser fiel, você não está conseguindo ter equilíbrio. Ele diz: cria em mim um coração limpo e estável. Meu Deus, eu vou até gravar isso aqui dá, só isso aqui dá uma outra live. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que um coração puro é estável. Sabe por que está vendo muita instabilidade por aí emocional? Porque o coração das pessoas não estão puro. Está precisando ser limpo pelo arrependimento. Ficar leve. Vocês estão entendendo isso? Olha que coisa poderosa. Olha que ferramenta tremenda para trazer estabilidade emocional. E aí é por isso que eu trouxe isso hoje no que diz respeito a essa live, o impacto da palavra nas emoções humanas. Então, no versículo 10 está assim, no versículo 11, desculpe: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. É porque aqui, quando a pessoa está debaixo dessa culpa, dessa consciência de pecado, o que acontece? A pessoa se sente distante de Deus, não se sente mais digna de orar, digna de adorar, digna de ir para a igreja. Então a pessoa começa a se sentir: o diabo é muito, muito sujo. O diabo diz: venha pecar, venha fazer isso, venha fazer aquilo. Depois que a pessoa peca, ele diz: você não merece Deus, quem é você? Então o mesmo que atrai para o pecado é o mesmo que condena, que ele deixou de se liberte desse martírio, tá certo? Então no versículo 12 diz: devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha que coisa linda, Igor. A salvação, ela tem uma alegria. Quando a gente aceita Jesus, confessa Jesus, a presença do Espírito Santo, ela traz uma alegria. Uma alegria que é diferente de felicidade. Felicidade é algo do mundo. Algo que, por exemplo, não é ruim não, a felicidade, tá bom? Por exemplo, Ana Rosa, Dani está grávida, é uma menina. Isso é felicidade. Poxa, estou feliz. Tirei uma nota boa no colégio, estou feliz. Passei no concurso, estou feliz. Ganhei dinheiro, estou feliz. Eu preciso de resultados para ter felicidade. Alegria não, é uma condição. É uma condição de quem já é salvo. A alegria só é produzida na salvação. Uau! Isso é forte. A alegria só é produzida na salvação. Então, no versículo 13, diz o seguinte: então, não, assim, eu não queria pular isso aqui. Ele devolve-me a alegria da salvação. Isso quer dizer o quê? Que tem muitos crentes salvos que não estão tendo alegria. Por quê? Porque entre a salvação e o fruto da salvação está havendo um ruído, que é a falta de arrependimento em alguma área. Tá certo? Então, quando você limpa isso aí, é como se estivesse sintonizando. Fantástico. Uau! Versículo 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Toda pessoa que se arrepende, encontra perdão em Deus, quer ajudar outras pessoas também a encontrar o mesmo caminho de arrependimento, na mesma área que a pessoa errou. O adúltero quer ajudar homens adúlteros a sair do adultério. O ex-adúltero, né, me perdoe, quer ajudar adúlteros a sair do adultério, né? Por exemplo, o pornógrafo que se libertou do vício da pornografia quer ajudar pessoas que estão ali viciadas também a sair, né? Então é exatamente uma pessoa depressiva. Por exemplo, eu fui depressivo, querido. Eu tive problemas emocionais. Por isso que hoje eu tenho essa paixão de tratar nas emoções humanas com a palavra. Eu amo demais isso. Então, no versículo 14 diz: livra-me da culpa dos crimes do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ali estava martelando em Davi: cara, você matou um cara leal, gente boa, sabe? Você destruiu a vida de uma pessoa. Como é que você faz isso, né? Que mensagem é essa que você está mandando? Quem é você?
E ali naquele momento, querido, Davi estava se condenando, ele não conseguia parar de viver aquela situação. Eu me lembro de uma aluna do Rema, que um dia veio conversar comigo, eu estava ali ajudando no Rema de Aracaju, e ela estava pedindo para conversar com alguém, e a melhor pessoa que estava ali naquele momento, ou que estava mais disponível, não sei, enfim, eu estava ali para ajudar aquela pessoa, e era uma senhora de 65 anos, e aquela senhora de 65 anos, com 15 anos de idade, tinha tido um filho, uma filha, e o pai dela era coronel do exército, época de ditadura militar, uma série de coisas, e o pai pegou o filho dela, uma filha, uma menina, e entregou para uma outra pessoa criar em São Paulo, mandou para São Paulo o neto, porque dizia que era uma vergonha, enfim, aquela situação ali. E durante 50 anos, aquela mulher não conseguia se perdoar, porque nunca criou aquela criança, nunca tinha conhecido aquela criança. Então você imagina que tem pessoas, querido, que carregam essa culpa, muitas coisas na mente, e o diabo aproveita daquilo. Querido, deixa eu dizer para você, você tem um pai de perdão, mas no arrependimento. O arrependimento é mudança completa. Se você decide não fazer mais aquilo ali. E aí, querido, no versículo 15 diz: ó Senhor, dá minhas palavras aos meus lábios, dá palavras aos meus lábios, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Eu acho muito legal isso aqui, porque a Bíblia diz que em Romanos, quando nós não sabemos interceder, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Aqui Davi está querendo dizer o seguinte: olha, eu tenho tantas coisas ainda dentro de mim, Senhor, que eu não sei nem como orar, eu não sei nem como dizer, eu sei que está aqui, está fazendo mal, mas eu não sei nem como orar. E agora, com o batismo no Espírito Santo, nós temos uma ferramenta poderosa, é coisa linda, as línguas, gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos ali orando em línguas, a Bíblia diz: o que faremos, pois? Oraremos no Espírito e depois com entendimento. Então, às vezes, eu não sei nem como orar por mim mesmo, não sei nem como interceder, falar por mim mesmo. Então, Senhor, eu não sei nem como resolver isso aqui, Pai. Sabe, eu já fui para psicólogo, eu já fui a ser aconselhado, eu já fui aqui, já fui ali, eu não consigo mudar. Eu quero mudar, mas eu não consigo. E aí você começa a orar em línguas. E ali vai sendo construído. Em Judas está escrito que aquele que ora no Espírito, ele se embalsama no amor. Ele usa a palavra no grego embalsamar. Então imagine, ele se conserva no amor, né? Uma salmoura de amor ali, vem conservando, trazendo a vida de volta, todos os bichos, toda a podridão caindo fora por causa de você estar intercedendo com línguas ali, o Espírito Santo trabalhando dentro de você, sem você mesmo saber como é que está sendo feito. Mas milagre não se explica, só se recebe. E aí, no versículo 16 diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Veja, olha que coisa poderosa aqui. Isso aqui é de pirar o cabeção de alguém. Ele está dizendo aqui algo poderoso. Ele está dizendo assim: ei, na antiga aliança, no templo, o Senhor pediu para que nós matássemos animais para cobrir os nossos pecados. Mas ele está dizendo, que coisa fantástica, e você sabe que esse sangue anunciava Jesus Cristo de Nazaré. Então, tanto os animais como Jesus Cristo de Nazaré, Deus, ele não se alegrou com aquilo. Foi algo necessário para alcançar um bem maior. Mas ele está dizendo assim: Deus não se deleita nisso. Primeira coisa que você tem de revelação é isso. A segunda situação aqui, querido, e aí você vai dizer: ah, mas Isaías está dizendo que ele se alegrou no castigo de Cristo. Mas você tem que entender o contexto. Ele se alegrou na obediência de Cristo para trazer o resultado. Mas Deus não ficou, ele está ali sendo machucado, que é alegria. Não é isso. Nós não temos um pai, um Deus sádico, não. Tá? Então, no versículo 16, ele também está dizendo algo poderosíssimo. Ele está dizendo assim: ei, se eu pudesse alcançar arrependimento da culpa que eu tenho dentro de mim, o vazio, trazendo toneladas de ouro, de prata e boiadas aqui, né? Boi, novilho, o que eu pudesse trazer, eu traria o mundo todo. Mas eu sei que eu podia trazer o mundo todo
mas mesmo assim isso não seria arrependimento. Uau! O que nós temos visto muitas vezes nos dias de hoje são pessoas que patrocinam muitas coisas da igreja. Amém. Mas tem que ter muito cuidado com algumas coisas. E olhe que a gente depende muito. Eu sou um pastor de uma igreja que depende muito de doação. Muito. Mas eu também preciso dizer algo real. As doações têm que vir como um fruto de gratidão, um fruto de aliança, um fruto de alegria, mas não um fruto para comprar consciência. Entende isso? Porque minha consciência está livre, porque eu estou bem com Deus, eu quero ofertar tudo que eu tenho. Entende o que eu estou dizendo? Não é eu dizer assim, meu Deus, eu estou sentindo um vazio tão grande, eu vou ajudar a caridade. A Bíblia diz que se não tiver amor, você pode doar tudo que você tiver, até queimar o seu corpo, de nada valerá. Arrependimento não se compra, se pratica. Tá bom? Pode botar uma hashtag aí, arrependimento não se compra, só se pratica. São frases como essa, dá para fazer uma camisa. Vamos lá. E ele diz assim, no versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Que coisa, torando tudo, meu irmão. O sacrifício para Deus. Qual é o sacrifício que eu tenho que ter hoje no meu coração? Sacrifício de louvor, Romanos capítulo 12. Parece ser a mesma coisa? É, com certeza. Então nós estamos ali, Pai, me perdoa, Pai, eu quebranto o meu coração. Pastor, eu tenho coração duro, vai jejuar, meu irmão. O que quebra coração duro, carne, é jejum, tá certo? Então você vai jejuar para quebrantar seu coração, meu querido. Então você vai ali quebrantar seu coração, vai ficar sensível a Deus e Pai, agora é o Senhor aqui, eu estou nu diante de ti, eu estou aberto diante de ti, Pai, me perdoa em relação a isso, eu estou aqui quebrantado, pedindo ajuda, Senhor. Aleluia. 18: por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Sião hoje significa igreja. Amém? E aí ele diz assim, olha, o Senhor, pela sua boa vontade mesmo, faz a igreja prosperar e faz com que seja segura. Olha que coisa linda. E o que ele está querendo dizer com isso? Eu não quero perder mais isso, Senhor. Eu não quero perder essa sua boa vontade. Eu não quero perder, Senhor, essa sua gentileza, seu cuidado, seu carinho, sua provisão. Eu não quero mais perder isso. E aí no 19 ele diz, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aí agora isso aqui, meu irmão, é de Torá, para botar para rachar com aqueles que dizem que nós não temos mais que dizimar e ofertar. Olha o que Davi está falando. Davi está falando, meu irmão, se você entender isso aqui, você está falando de graça, meu irmão. Não tem como arrependimento sem graça. Nós não merecemos o arrependimento, o perdão de Deus, não, meu irmão. Nós não temos condição de se arrepender sem a força de Deus, não. É a nossa decisão, mas a força de Deus. A nossa decisão, mas a força de Deus. Está entendendo? Isso ele está tratando aqui no Antigo Testamento sobre graça. É o que nós chamamos na teologia de graça providenciada. Uau! E aí ele está dizendo assim, ei, uma vez que você alcançou isso tudo, agora não esqueça não da igreja não esqueça das coisas de Deus não. Aí sim é que você tem que ofertar e dizimar, porque você tem que agradecer, uma demonstração de agradecimento, de cooperar para que outras pessoas alcancem essa mesma palavra e esse mesmo perdão. Quero saber de você, recebeu algo nessa tarde, né? Eu quero orar com você, eu quero, dizer isso para você, meu irmão, que qualquer área da sua vida Deus está disposto a perdoar. Não existe qualquer área da vida que Deus não queira fazer isso. Deus ele perdoou Paulo quando houve mudança. Paulo foi um assassino, destruiu pessoas dentro da igreja, perseguiu a igreja. Ele perdoou Davi, né? O que ele fez, Davi cometeu um pecado extraordinário, um pecado terrível, né? Monstruoso. Ele perdoou Davi porque houve arrependimento. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento, mas é um salmo de glória, é um salmo de multiplicação também. E eu quero dizer para você, irmão, que bom que nós temos um Deus que perdoa.
Então nossa parte é se arrepender e a parte de Deus é liberar o poder para que nós nunca mais precisemos andar nessa escravidão. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Se ainda resta, se ainda tem na área do coração dos meus irmãos, alguma área, alguma coisa, Pai, que precisa, né, de mudança, que precisa de transformação, que precisa de vida, que precisa, sabe, ser florescido. Se existe uma terra árida, se existe, Pai, uma fonte amarga dentro do coração dos nossos irmãos, existe uma escravidão no pecado que faz cair e levantar, se existe, Pai amado, uma frieza, um esfriamento por causa de uma cegueira, Pai, eu peço nessa tarde, em nome de Jesus, ou qualquer hora que os irmãos estejam ouvindo essa live, por favor, Pai, mostre, tira as escamas dos olhos, para que possam enxergar os seus erros, primeiramente. Segundo, que haja um reconhecimento que sem o Senhor não vai conseguir alcançar um objetivo de transformação. Terceiro, que a pessoa entenda que ela precisa assumir a culpa, assumir a responsabilidade. Quarto, que nesse momento possamos saber exatamente o que é que está nos atrapalhando. E quinto, que nós possamos ter a coragem de chegar dentro do Senhor e pedir perdão, se arrepender, quebrantar o coração, chorar na tua presença e dizer: Senhor, me perdoe, muda, por favor, minha vida, me ajuda a sair dessa condição miserável, desse vício, desse problema, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre cada uma dessas pessoas libertação, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Terça-feira que vem estaremos aqui de volta, meio-dia ainda, né? Estamos aí no horário só na terceira semana de fevereiro, mas eu quero trazer uma notícia para lá de especial. Essa notícia é top. Nós estaremos aqui no dia 5, 6 e 7 de fevereiro agora com a nossa Conferência do Espírito Santo. Conferência do Espírito Santo é manto, terra, é fogo, é unção, meu irmão. É para quem quer abastecer, transbordar, se encher do Espírito. Você que quer, meu irmão, bombar na unção. Nós estamos trazendo um casal torando tudo. É uma das maiores referências para mim de busca do Espírito Santo, de manifestação de Deus. Eu vi coisas extraordinárias através desse casal. Pastor Raimundo e Vânia Nascimento vai estar aqui conosco. Dia 5 e 6, Vânia vai estar ministrando na Conferência do Espírito Santo. Domingo de manhã, pastor Raimundo vai estar trazendo uma palavra específica sobre crescimento espiritual. E à noite, nosso culto de celebração de Santa Ceia, com os dois juntos, ministrando para a gente. Meu irmão, se eu fosse você, eu não perderia nenhum desses cultos. Eu estaria aqui junto e nós vamos decolar, subir mais um nível. Querido, toda vez que eu toco na unção desse casal, eu nunca mais sou o mesmo, saio revigorado, avanço e crescimento. Convido você para estar aqui conosco, dia 5, 6 e 7 de fevereiro. Não perca, marque essa data, monte sua caravana, venha para cá que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.